Muito bem, gente, glória a Deus. Estamos na série Inabaláveis, né? Já tivemos mensagens poderosas sobre essa série. E a proposta dessa série, gente, é nós entender que, sendo cristãos ou não, nós poderemos ser, de vez em vez, abalados por alguma coisa. Quando nós cantamos que nós não seremos abalados, é no sentido que nós não vamos deixar que o abalo nos derrube. Então é possível que nós, na vida, sejamos, assim, quando aqueles bonecos de posto, né? Desce, vai, volta, mas nunca cai. Então a nossa proposta, gente, não é te iludir, dizendo que por você ser crente não vai acontecer dificuldades, que por você ser crente, dificuldades é quando o diabo, muitos pregam por aí, tem muitas teologias que ensinam isso, que se você está sofrendo logo, você não é de Deus. E se você está passando uma doença, logo você não é uma pessoa de Deus. Ou que se você está passando uma dificuldade financeira, logo é o diabo atacando a tua vida. Nós não acreditamos nisso. Por mais que nós cremos que Deus abençoa, Deus prospera, Deus traz paz, traz vida, nós entendemos que as dores e os sofrimentos fazem parte das bênçãos de Deus na nossa vida. A prova é Jesus Cristo, conhecido como um homem de dores. Se o sofrimento fosse algo que não viesse de Deus, Jesus não era para ser de Deus. Ele morreu na cruz, sofreu, agonizou, né? Então nós temos que entender, gente, nós temos que parar de repreender questões naturais da vida. Eu determino que isso, eu determino que aquilo, a doença é coisa do diabo. Tá, deve estar com 92 anos, tu acha que vai ficar como? Beleza? Então tá, então quer dizer então, que Deus, ele me abençoa. Tá, gente, um idoso de 98 anos. Nenhuma doença, né? Hein, gente? Obviamente que alguma vai ter. A dor nas costas. Mas vai dar, gente, é normal. É natural sermos naturais. Nem todo sofrimento vem do diabo. Alguns vêm do trabalhar hoje. Mas a principal questão do Evangelho de Jesus não é necessariamente como você age, mas como você reage àquilo que acontece na tua vida. E é isso que eu vou trabalhar hoje, queridos, como título, como reagir diante das tempestades da vida. De tempos em tempos, você e eu vamos passar por tempestades. Pois vou citar duas que eu passei, que eu venci e que foi bem. Vou citar duas. Preciso contar para o pessoal da noite hoje, né? Porque nós vamos passar por tempestades, independente se é pastor, se você é líder, se você é apóstolo, se você é mestre, se você é líder de empresa, se você é funcionário, se você é empregado, se você é desempregado, se você é cheio ou vazio do Espírito Santo. De vez em vez vai acontecer tempestades. Por exemplo, estamos vendo agora chuva. Não há como impedir a chuva. Ela simplesmente vem. Você querendo ou não, ela vem. O próprio Jesus Cristo diz o seguinte, que o sol brilha sobre justos e injustos. Mas a chuva também desce tanto sobre justos como sobre injustos. Então, tempestades são aqueles momentos que você vai passar, você e eu vamos passar de tempos em tempos, que vai nos desestruturar, que vai nos deixar preocupados, que vai nos deixar com medo, que vai nos deixar inseguros. Um exemplo poderoso, Panambi, por exemplo, você sabe, eu tenho certeza do dia que você pediu para eu levantar a mão. Quem aqui foi agredido nos telhados da sua casa na tempestade? Levanta a mão, por gentileza. Olha, Fabio, quase metade do povo aqui foi agredido em seus telhados, né? Alguns perderam mais coisas, né? Perderam móveis, queimou televisão, estragou eletrodomésticos. E eu tenho certeza que vocês perderam a mão, são cristãos. Então, queridos, a questão quando vem algo sobre uma cidade, vai atingir também cristãos. Então não tem por que alguns não foram atingidos. Mas como Deus define quem vai ser e quem não vai ser, Pedro, não sou eu que quero questionar. Não sou eu que quero dizer, Deus, por que fez com esse ou com esse não. Deus é Deus. Baseado nisso, então, gente, a questão é, como você vai reagir diante daquelas tempestades que vão atingir tua vida para você ser inabalável? Qual é o seu texto? Então? Salmo 29, 1 ao 11. Olha que texto lindo, gente. Anjos, louvem a Deus o Senhor. Louve a sua glória e o seu poder. Dê ao Senhor a honra que Ele merece. Curve-se diante do Senhor, o santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos.
Os montes Líbanos ele faz saltar com bezerros, o monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Olha, meu Deus, espetacular, né? Esse texto aqui, gente, foi escrito pelo rei Davi, então, que foi diversas vezes perseguido na sua vida, né? Ele foi ameaçado de morte alguma vez pelo rei Saul, pelo seu filho, né? E ele vivia quase que em guerra. É tão verdade, gente, que Davi não tinha um dia que não estava vivendo em guerra. Ou era uma guerra interna ou era uma guerra externa. Ele viveu tanto em guerra, esse homem, que quando era para levantar o templo para Deus, ele se candidatou: Senhor, não há ninguém como eu na terra, eu sou o segundo do teu coração. Deixa que eu faça o templo do Senhor. E Deus: não, você não, porque é muito feio, você guerreiro demais. Tua mão está suja de sangue. A tua mão é muita guerra, tem que ter um cara mais pacífico, tu é muito doido aí. Entendeu? Era o teu ministério, mas quem vai levantar o templo vai ser o teu filho Salomão. Não dá para ficar com essas mãos cheias de sangue e tudo mais, e você batalhou demais. Não é contigo a parada, né? Eu creio por mim. Esse salmo, Davi divide ele em três coisas maravilhosas para você entender como que Deus quer agir na tua vida em meio à tempestade. Primeiro ponto: Deus é soberano. O que é Deus ser soberano? Deus é soberano porque Ele sabe o que faz e Ele sabe o que permite. Não há nada que acontece na tua, na minha vida, nesse planeta, que Deus não dê um aval. Saiba você que nada nessa terra, nem fora da terra, nem no universo todo, vai acontecer sem que Deus diga: pode fazer. Então, independente do que você está passando na tua vida hoje, foi uma permissão de Deus. Quando meu filho está muito doidão lá em casa, ele quer correr, ele quer quebrar a porta, ele quer quebrar, né? Ele quer sair para fora, cara, assim eu faço: chavei a porta da sala, chavei a porta lá da varanda, chavei tudo. Filho, sinta-se livre, mas lá fora não sai. Essa é a liberdade do nosso Senhor Deus com a humanidade. Ele nos dá um livre-arbítrio, num primeiro momento quase que gracioso, mas lá na frente quase que ilusório. Você não tem liberdade até onde Deus permite. Ou seja, Deus ele botou um limite em nós para que não passe dali. Então qualquer coisa que tu vê acontecendo muito. O pastor viu que agora caiu aquele prédio de 7 andares? Sim, Deus permitiu. Você sabia que era feito ali, aquele prédio tinha questões pessoais. Mas Deus permitiu. Deus queria? Não. Mas Ele permitiu. Muitas coisas Deus permite. Uma coisa que eu aprendi, irmão, é que Deus sabe o que faz e sabe o que permite. Às vezes Deus não quer, mas Ele permitiu. E essa permissividade dele, ainda Ele está no controle para causar na humanidade aquilo que Ele quer. Outro ponto você vai ver que no texto, gente, é que Deus, Ele fala. A voz do Senhor é ouvida. Você pode não ver Deus, você pode não ver a face de Deus, mas uma coisa você não pode negar: você não pode ouvir Deus. A voz do Senhor é ouvida. A questão não é se você ouve ou não, a questão é se você obedece a essa voz ou não. Jesus Cristo, sabendo certa vez disso, disse: ei, vocês têm ouvidos, mas não ouvem. A questão não é se você pode ouvir a voz de Deus, a questão é o que você vai fazer com o que tu ouve na tua vida prática. Então a voz de Deus é ouvida, e ela principalmente é ouvida em momentos de dor, em momentos de tempestade, em momentos de sofrimento. Ali sim, como o Rick Warren disse certa vez, que no sofrimento a voz de Deus é um megafone. Finalmente você vai ver nesse texto, Davi dizendo que Deus, Ele é rei. Toda aquela pessoa que deixa Deus governar a sua vida, quando eu pergunto aqui: gente, quem quer entregar a vida para Jesus? Algumas pessoas não têm noção: estou sentindo uma coisa, um arrepio, deve ser, então eu devo entregar, porque esse arrepio me conecta, beleza? Mas não sei se você sabia, eu, por exemplo, entreguei a minha vida para Jesus, de fato, Jesus tomou a minha vida. Toda vez que eu tentei tomar de volta, Deus não, para ele.
Ah, Senhor, mas eu tenho um sonho, um projeto. Não, não. Agora a partir de agora não é teu sonho, é meu sonho. Ah, mas eu tenho um... Não, não, agora são os meus projetos na tua vida. Eu nem canto mais, realizo os meus sonhos. Aquela música pentecostal, eu tenho um desejo. Não. Realizo os teus sonhos. Eu quero realizar os teus projetos. Eu quero realizar a tua vontade. Na nossa vida prática, a gente fala muito, né? Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Só que não é o que eu penso. Diz ali, seja feita a vontade dele. A gente gosta de orar isso, mas não é fácil, cara. Ou seja, e se dentro da vontade de Deus inclui sofrimentos? Vai repreender o diabo. E se dentro da vontade de Deus inclui enfermidades? Não, pastor, a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz que tu vai sofrer também. Se tu quer ser bíblico, lá diz que Deus cura, mas lá diz também que Deus fere. Lá diz que Deus dá, mas também diz que Deus tira. Lá diz que Deus abençoa, mas também diz o quê? Que Deus quê? Abençoa. E se na vontade de Deus incluir falências, incluir traumas, incluir complexos, incluir medos, você vai repreender. E se Deus, para fazer você formatado à imagem e semelhança do seu Filho Cristo, incluir na tua vida momentos de dores, tu não vai mais orar, seja feita a tua vontade.